quando você sai de um tempo de escravidão e acessa um tempo de libertação, o primeiro sinal é shalom, o segundo sinal é riqueza e prosperidade. Nós vamos largar a mentalidade de escassez para vivermos uma mentalidade de abundância. Nós vamos acessar um tempo de transferência de riquezas. Estamos celebrando uma festa bíblica que foi estabelecida por Deus como estatuto perpétuo. Deus tem um plano de liberdade para nós. Durante todo esse mês, nós estivemos falando a respeito de libertação. Faz assim, ó, eu sou livre. Quantos estão se sentindo mais livres? Quantos estão se sentindo mais leves? Esse é o propósito de Deus. Deus tem um plano de liberdade para cada um de nós. E toda vez que Ele estabelece uma estação de libertação nas nossas vidas, é porque Ele quer trazer um novo começo. Coloca a mão no seu peito e diga: há um novo começo para mim. Deus decidiu reiniciar, Deus decidiu recomeçar novamente com o seu povo, e para isso Ele estabeleceu uma festa, uma celebração, que é um marco profético para todo o calendário bíblico. Deus estabeleceu uma festa chamada Pessa, ou a Páscoa, diferente da Páscoa que aqui nós celebramos no Ocidente, que foi estabelecida por Constantino, que tem aí os ovos e tem o coelho. Nós celebramos a Jesus Cristo. Diga: eu celebro a Jesus. Pessa ou Páscoa é a celebração de Jesus Cristo, e aquilo que parecia o fim é o recomeço de uma história para o povo escolhido de Deus. E esse é o lema da Páscoa: o que parecia o fim na sua vida é o recomeço para uma história gloriosa, é o recomeço para um trajeto de maior liberdade. E Jesus é a celebração desse recomeço. Jesus é a celebração da Páscoa. Jesus marcou a história de uma vez por todas e para sempre. Tanto que há um antes de Cristo e um depois de Cristo, porque Jesus marcou a história. E se Jesus marcou a história, Jesus também marcará a sua vida a partir de hoje. A história foi marcada pela vida de Jesus, e quando nós celebramos a Pessa ou Pessa, nós estamos trazendo a celebração de Jesus Cristo. Quanto mais você celebra a Páscoa, mais você reconhece a Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 5, no versículo 7, diz assim: lançai fora o fermento velho, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com velho fermento, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Aqui o apóstolo Paulo diz algo: que Cristo é o símbolo, Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Diga bem forte comigo: Cristo é o meu Cordeiro Pascal. Ele foi imolado por nós. Pode se sentar. Nós não devemos celebrar Pessa de forma leviana. Nós estamos celebrando a Jesus Cristo. E aqui o apóstolo Paulo diz: ei, vocês que reconheceram a Jesus já são uma nova massa. Por isso vocês não devem adicionar fermento velho
nessa nova massa. O que mostra isso? Que em Jesus e no Pessa nós atravessamos um tempo de libertação. A mensagem de Pessa é que nós fomos redimidos pelo sangue de Jesus, que nos libertou das mãos do inimigo. A palavra redenção aí significa que você e eu fomos comprados por um alto preço. Houve um alto preço, e esse foi um preço de sangue que foi pago por mim e por você naquela cruz do Calvário, para que hoje pudéssemos ter a garantia da libertação e pudéssemos nos tornar uma nova massa sem fermento. A palavra fermento aí, como o próprio apóstolo Paulo diz, significa imundícia, significa maldade no nosso coração. Quando nós estamos celebrando Pessa, nós estamos adentrando num tempo de purificação. Diga comigo, purificação. Ah, me ajuda? Diga comigo, purificação. Agora sim. Pessa significa um marco de redenção pelo sangue de Jesus. Páscoa significa o trajeto para uma vida em abundância. Páscoa implica em você acessar a porta para o seu futuro. Quando nós entramos nesse portal dimensional que é a Páscoa, nós estamos adentrando no maior tempo de liberdade. E nós precisamos ver como que Deus instituiu essa Páscoa, que é a Páscoa bíblica. A Páscoa bíblica aponta para Jesus. A Páscoa bíblica é a celebração de Jesus. Para isso eu quero que você vá comigo em Êxodo capítulo 12. Vai lá em Êxodo capítulo 12. E diz assim: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vós o primeiro mês e o primeiro mês do ano. E dizei a toda a congregação de Israel: ao 10 deste mês, tome cada homem um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme o que cada um puder comer, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, o macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas e das cabras. Vós os guardareis até o 14º dia deste mês, quando toda a assembleia da congregação o matará no crepúsculo. Tomarão do sangue, porão a ambas as ombreiras e na verga da porta e nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães asmos e ervas amargas. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, mas assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. Se algo ficar dele até pela manhã, queimareis ao fogo. E assim o comereis: os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão. Comê-lo-eis apressadamente, porque é Páscoa ao Senhor. Versículo 13: o sangue vos será por sinal em casa que estiverdes. Vendo o sangue, passarei por cima de vós. Não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia será por memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações celebrareis por estatuto perpétuo. Por que nós celebramos a Páscoa? Porque Deus instituiu essa festa para nós celebrarmos como estatuto perpétuo, para nós celebrarmos como um memorial. E aqui nós vemos que Deus
instituiu como deveria ser essa celebração. O povo do Egito estava saindo, o povo de Deus, perdão, estava ali no Egito, debaixo de um jugo de escravidão por 400 anos. E Deus estabeleceu um tempo, um marco para proclamar liberdade. Eu quero te dizer algo. Talvez você tenha enfrentado algumas dificuldades nesse ano, sim ou não? Ou só eu? Quantos aqui estão enfrentando dificuldades, adversidades, desafios na sua vida? Ok, não estou sozinha nisso. Deixa eu te falar algo. Deus estabeleceu a Páscoa para marcar, para estabelecer um marco, o fim de um jugo de opressão para um tempo e o início de libertação. Então a Páscoa é um memorial, a Páscoa é um marco. Hoje a página vai virar. Eu vou repetir. Hoje a página vai virar na sua vida. E aquela dificuldade, aquele desafio, aquela resistência, aquela enfermidade, aquela dor, aquela crise, aquela aflição, aquela angústia, aquela morte que você estava enfrentando, ela vai se finalizar. E você vai acessar uma passagem. Páscoa é uma passagem. Páscoa é um tempo de basta. O Senhor chegou para Moisés e disse: até aqui basta na opressão e escravidão do meu povo. Deixa eu te dizer algo, eu estou dizendo para os cenários espirituais: hoje é um basta na sua vida. Até aqui basta. Até aqui basta as dívidas, até aqui basta essa enfermidade, até aqui basta essa resistência, até aqui basta a dor, até aqui basta a vergonha, até aqui basta a escassez, até aqui basta a humilhação, até aqui basta a escravidão, até aqui basta a vida de pecado, porque peça abriu um tempo de liberdade. E você está entrando num tempo de plenitude. Por isso a Páscoa implica num novo começo. E eu não sei você, mas eu estou entrando nesse novo começo. Páscoa ou Pessa significa passagem, mas também significa passar por cima, significa dar um pulo ou passar por alto. É como, não sei se vocês já viram aqueles vídeos de bezerros ou de cordeiros soltos no campo e eles começam a pular. Quantos já viram isso? Isso é peça, isso é passagem. É assim que você vai sair hoje desse ciclo de escravidão. Ah, você não me entendeu. Ao invés de você sair em vergonha e humilhação, você vai sair pulando como um bezerro solto da estrebaria. Foi assim que o povo de Deus saiu do Egito. Eles não saíram envergonhados, eles não saíram tímidos, eles não saíram humilhados, eles saíram festejando, pulando, cheio e carregados dos mantimentos, do ouro, da prata, das pedras preciosas, das roupas. Não ficou nenhum fio de cabelo no Egito. Que mostra isso? Que vem um tempo de restituição para você. O que você perdeu nessa estação de jugo e de escravidão não vai ficar lá, vai ser restituído. Eu estou profetizando para você, vai vir com juros, vai ser restituído, vai ser restituído. Débora Guilhem vai ser restituído, Action Church vai ser restituído. Por isso você e eu precisamos entender o que significa essa estação. Hoje é um tempo de reinício, hoje é um tempo de recomeço na sua vida. Você vai acessar uma outra medida de liberdade, uma outra medida de libertação. E eu quero que você entenda algo: nós só conseguimos isso através de Jesus Cristo.
Por isso que o sangue foi derramado. Por nós mesmos, nós estaríamos mortos. Diga comigo, mortos em nossos delitos e pecados, mas por causa do sangue de Jesus, porque Ele é o nosso Cordeiro Pascal. O que o apóstolo Paulo diz: hoje nós podemos ter uma nova vida em Cristo. Cristo é a nossa Páscoa. Cristo nos deu esse direito de pularmos, de saltarmos, de passarmos para uma nova fase com liberdade. Como que era celebrada essa festa? Nós lemos aqui. Deus instituiu toda uma diretriz ou protocolos para a celebração dessa festa. A primeira delas é que Deus disse que deveria separar um cordeiro para cada família. Fale comigo, um cordeiro por família. Agora diga: o cordeiro está na minha família. Páscoa é um tempo de salvação, onde você deve estabelecer o Cordeiro sobre a sua família. O Cordeiro é Jesus Cristo. Jesus Cristo está sobre a sua família. Jesus Cristo está sobre a sua família. Você não está acreditando? Jesus Cristo está sobre a sua família. Eu não sei qual outra divindade estava governando a sua família, as suas gerações. Hoje, nesse Páscoa, Jesus Cristo é estabelecido no centro da sua família. Era necessária a presença de um cordeiro. E diz que aquela família que era pequena, ela poderia compartilhar o cordeiro com uma outra família. O que significa isso? Jesus Cristo não é apenas para a sua família. Jesus Cristo também tem que ser compartilhado com outras famílias. Levante a sua mão. Eu declaro que Jesus Cristo na sua família anunciará boas novas para os seus vizinhos. Anunciará boas novas para essas pessoas aqui da região. Anunciará boas novas para o seu bairro, para o seu trabalho, porque o cordeiro pode ser compartilhado. Aqueles que não falam de Jesus estão indo contra o que Deus estabeleceu. Deus disse para nós compartilharmos as boas novas. E aqui, no primeiro dia do primeiro ano, quando Deus disse: eu vou mudar a história, eu vou marcar um novo tempo, um novo calendário, a primeira coisa que Deus fez foi: vocês vão puxar um cordeiro, um macho novo. Aqui diz que ele deveria ter 1 ano, então era considerado como um bebê, era considerado como um pet, e eles deveriam cuidar desse cordeiro do dia 10 ao dia 14, onde deveria ser sacrificado em holocausto. Por quê? Porque nós precisamos reconhecer a presença de Jesus na nossa família. Então eu quero dizer algo através desse peça. Você deve começar a instituir devocionais na sua casa. Poucos améns. Você vai começar a instituir um tempo de devocional. O que é devocional? É um tempo de separação para reconhecer a Jesus na sua família. Eu posso contar com você sim ou sim? Porque Jesus precisa ser cuidado, precisa ser tratado, precisa ser reconhecido, precisa ser zelado. Eles tinham que cuidar desse cordeiro durante um tempo. Para quê? Para que ele não pudesse ter mancha, para que ele não pudesse se ferir, para que ele não pudesse quebrar as suas patinhas, para que ele não pudesse morrer de fome. Então você precisa cuidar da sua intimidade com Jesus. Você e eu precisamos cuidar do nosso nível de intimidade com Jesus. Deixa eu te dizer algo: a salvação, ela é individual, mas o plano de liberdade, ele é geracional. Por isso nós precisamos cuidar do cordeirinho, nós individualmente, mas a intimidade que nós temos com Jesus Cristo fará com que a liberdade alcance toda a nossa família. O que você faz hoje dentro da sua casa, reconhecendo a Jesus, salvará as suas futuras gerações. Não apenas salvará você, salvará as suas futuras gerações. Então, é tempo de nós
reconhecermos a Jesus nas nossas casas. O segundo é, depois desse dia, no 14º dia, eles deveriam sacrificar esse cordeiro novo, esse macho de 1 ano. Ele deveria ser sacrificado, e o sangue deveria ser aspergido nos umbrais e na vega das portas. Ele deveria cobrir os portais, ou cobrir as entradas. Por quê? Porque o anjo da morte iria passar, mas o sangue ali seria um sinal de que o anjo da morte não teria direito legal de acessar aquela família. Eu quero te dizer algo: o sangue de Jesus está sobre nós. Hoje nós não precisamos mais aspergir o sangue nos nossos portais, nas portas da nossa casa, porque você e eu estamos ali submersos, mergulhados no sangue de Jesus. Quando você rende a sua vida a Jesus, no mundo espiritual, o diabo não vê você, o diabo vê o sangue de Jesus em você. Eu vou repetir isso. Quando você entrega o seu coração por inteiro a Jesus, o diabo não pode te tocar, porque ele vê o sangue de Jesus em você. Ah, mas por que o diabo me toca então, apóstolo? Porque você ainda não rendeu por completo a sua vida a Jesus. Porque quando nós rendemos por completo todas as áreas a nossa vida a Jesus, o anjo da morte, ele vê o sangue. Ele não vê você, ele vê o sangue e ele passa de longe. Veja que a Páscoa, ela tem um confronto, e o confronto é contra a morte. A Páscoa marca um início de liberdade e de vida em abundância. Mas, para você acessar esse tempo de vida em abundância, você precisa primeiro vencer a estrutura da morte. E como se vence a estrutura da morte? Primeiro, reconhecendo a Jesus como seu Senhor e Salvador, como aquele que faz parte da sua vida e da sua família. Segundo, você precisa reconhecer que há um sangue poderoso, mais poderoso, que fala mais alto do que qualquer outro sangue nos cenários espirituais. Um sangue que tem todo o poder, está sobre você, falando ao seu respeito nas cortes celestiais. Então o sangue de Jesus, ele não apenas nos redime do pecado. O sangue de Jesus apenas não libera perdão sobre as nossas vidas. O sangue de Jesus anuncia um tempo de liberdade e um tempo de vida. Por isso que a vida está no sangue. Então, quando ativamos o sangue de Jesus, nós estamos ativando a vida de Jesus sobre nós. Agora, não faça isso. Ai, o sangue de Jesus tem poder. Ai, eu me cubro com o sangue de Jesus. Não seja leviano para falar do sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus tem vida. E nós precisamos dar valor, dar honra, reconhecer esse sacrifício feito por nós. O que eu quero te dizer com isso? Que o sangue de Jesus cancela todo outro sangue derramado contra a sua vida. O sangue de Jesus tem poder para cancelar toda e outra voz no mundo espiritual contrária à sua vida. Agora, nós vemos que tudo isso Jesus, ele foi cumprindo no decorrer do seu trajeto aqui na terra. Jesus foi o Cordeiro. João Batista, quando viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O apóstolo Paulo diz: Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. O sangue de Jesus foi derramado por nós. Mas antes de celebrar a Páscoa, deveria ser celebrado a festa dos pães asmos. Durante esse tempo de libertação, era necessário, antes da Páscoa, diga comigo, antes da Páscoa, era necessário celebrar a festa do
fermento, ou a festa dos pães asmos. Para quê? Para que toda impureza fosse retirada. Eu não sei se você está entendendo, mas o Espírito Santo nos direcionou de uma forma bem precisa durante esse ano, porque estamos durante todo esse mês falando de libertação. Estamos tirando a imundícia do nosso coração, estamos nos limpando de toda impureza, de toda iniquidade, de todo pecado, de toda limitação, de tudo aquilo que nos sujava, que sujava as nossas vidas diante de Deus. Sim ou não? Essa era a festa dos pães asmos. E hoje nós estamos aqui para selar esse tempo de Páscoa. Jesus, ele removeu toda a imundícia do templo. Eu não sei se vocês lembram que Jesus também, na festa de pães asmos, ele entrou no templo e havia ali os comerciantes vendendo e se esbaldando da avareza e da cobiça através do comércio ilícito, corrupto que estava sendo feito no local que era sagrado, que era o templo. E Jesus disse: vocês não vão fazer da casa de Deus um covil de ladrões. O que Jesus fez? Jesus removeu as mesas, Jesus expulsou os cambistas e Jesus purificou a casa. E Jesus disse: essa será uma casa de oração e não será um covil de ladrões. Deixa eu dizer algo: Jesus, ele, antes de ser o cordeiro imolado, antes dele se oferecer como sacrifício no tempo de Pêssar, Jesus também removeu a imundícia. Levante as suas mãos. A imundícia do seu coração, a impureza, aquilo que arranhava a vontade de Deus, aquilo que era contra os princípios de Deus dentro da sua vida, será removido. Todo fermento velho vai ser removido. Tem muitas pessoas que estavam inchadas, não por causa do fermento, mas por causa de um fermento velho da religiosidade. Diga: eu renuncio toda impureza da religiosidade na minha vida e na minha família, em nome de Jesus. Precisamos arrancar o fermento velho. O apóstolo Paulo diz: vocês são massa nova. Não coloque um fermento velho numa massa nova. Não queira colocar a religiosidade dentro da estrutura nova que Deus está trazendo para você. Deus está estabelecendo um odre novo. E mesmo Jesus falou em Mateus, e ele disse: a gente não pode colocar um vinho novo sobre um odre velho, porque senão ele vai se arrebentar, não vai suportar. Você derrama um vinho novo num odre novo. Você também não pode colocar um remendo velho num tecido. E aqui o apóstolo Paulo diz: você não pode colocar um fermento velho na massa que é nova. Diga: eu renuncio tudo que é velho, todo ranço na minha vida, em nome de Jesus. Tem pessoas que ficam carregando um ranço, aquela coisa velha. Ei, aquilo que é velho na sua vida, e eu não estou falando de objetos, estou falando de hábitos, estou falando de comportamentos, estou falando de estruturas mentais. Você já viu pessoas que só vivem falando do passado, pessoas que só vivem olhando para trás? São pessoas que vivem adorando aquilo que está lá atrás, que é velho, quando Deus tem coisas novas para nós, quando Deus tem coisas melhores para nós. Devemos sim celebrar aquilo que Deus fez no passado, mas nós não devemos adorar os comportamentos tóxicos e nocivos e negativos que nós tínhamos no nosso passado. Você pode viver uma vida de transformação em Deus. Você pode deixar de ser tão mimizento, de ser tão melindroso, de ser tão ranzinzo, de ser tão velhaco, como diz em espanhol, de ser uma pessoa tão velha, cheio de ranço. Tem pessoas que carregam tanto ranço no comportamento, que exalam até um cheiro de velho.
Olha para a pessoa do seu lado e diga para ela: passa um perfuminho. Precisamos abandonar essas raízes de religiosidade, porque isso está nos impedindo de acessarmos um novo tempo. Deus tem coisa nova para você, meu irmão, minha irmã. Deus tem coisa nova. Deus tem carro novo para você. Deus tem uma casa nova para você. Deus tem novos empreendimentos para você. Deus tem mais recurso para você. Deus tem coisa melhor para você. Então, ao invés de você ficar comprando coisa velha, mude a sua mentalidade. Comece a reformar a sua casa e comece a comprar coisa nova. Ai, eu também quero um marido novo. Ei, seja você primeiro uma mulher nova. Ou seja, você um marido novo. Se torne uma pessoa nova. Não uma pessoa ranzinza, velha, cheia de peso, de raízes. Esse é um tempo de pensar. É um tempo de você ser uma pessoa nova. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram. Isaías diz isso. E eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez. Você vai viver novidade de vida. Você vai viver novidade de vida. Você vai começar a escrever coisas novas. Você vai começar a contar histórias novas. Você vai começar a visualizar um futuro novo. Não a repetição do seu passado. É algo novo sobre a sua vida. Que Jesus estabeleceu isso. E o tempo de Páscoa é para isso. O povo de Israel estava há 400 anos debaixo da escravidão do Egito. Tudo para eles era a mesma coisa. Era um trabalho incessante, cansativo. E a palavra de Deus diz que eles morriam trabalhando. Eles não desfrutavam do trabalho. Eles morriam trabalhando. A comida que eles comiam era dada pelo próprio Egito. A casa que eles moravam era a casa que o próprio faraó do Egito disponibilizava para eles. Ou seja, eles estavam cômodos na escassez e na pobreza que viviam. Não podiam ter nada novo, porque era padronizado para todo mundo. Você vai sair do padrão. Você vai sair do padrão. Eles viviam em escassez. E quando as mulheres engravidavam, Faraó queria exterminar o novo que estava nascendo. Por quê? Porque Faraó queria enraizar cada vez mais o povo de Israel naquilo que era velho. Por isso não aceitava que os bebês nasciam, porque cada novo nascimento demonstrava um novo tempo, uma nova liberdade, uma nova história, uma nova perspectiva de futuro. E Faraó não queria isso. Por isso Faraó massacrava todo recém-nascido, para que o povo de Israel permanecesse ali, debaixo do império da morte e da limitação. Até que Deus disse: basta! Hoje eu vou estabelecer um novo tempo sobre o meu povo, e o sangue será o marco desse novo tempo. Um cordeiro vai ser imolado, e uma nova vida vai ser traçada para o meu povo. Eles vão me celebrar, eles vão desfrutar, eles vão viver o cumprimento da promessa, eles vão ter uma terra que mana leite e mel. Eles não vão mais viver debaixo da escassez, porque eles terão uma vida e vida em abundância. Deixa eu te dizer algo. Quando o povo de Israel foi introduzido na terra prometida, que era Canaã, todo o livro de Josué é um livro que retrata a grande transferência de riquezas. Toda a riqueza foi transferida para o povo nessa época que Josué conquistava. Por quê? Porque quando você sai de um tempo de escravidão e acessa um tempo de libertação, o primeiro sinal é shalom, o segundo sinal é riqueza e prosperidade.
Então esse é o comando, eu já vou adiantando, esse é o comando para o próximo mês. Nós vamos acessar um tempo da escassez para a abundância. Esse vai ser o tema. Nós vamos largar a mentalidade de escassez para vivermos uma mentalidade de abundância. Nós vamos acessar um tempo de transferência de riquezas. E por que eu estou falando isso? Agora sim, tudo isso era uma introdução. Hoje eu quero que você vá comigo em 2 Crônicas capítulo 29. 2 Crônicas capítulo 29, não vai dar tempo da gente ler todo o capítulo, mas eu quero que na sua casa você leia o capítulo 29, o capítulo 30, o capítulo 31. E se quiser também, o capítulo 32, que tem um desfecho de vitória extraordinário. Um anjo matou mais de 150 mil pessoas, um único anjo. Então isso mostra uma vitória sobrenatural. Mas eu quero te dar um contexto. 2 Crônicas 29 fala de um rei que foi estabelecido aos 25 anos de idade. O nome dele era Ezequias. Sabe o que significa Ezequias? O Senhor é a minha força. Declare aí, o Senhor é a minha força. Nesse tempo de Pessah, o Senhor é a minha força. Nesse tempo de transferência de riquezas, o Senhor é a minha força. Ezequias era filho de um rei, o rei Acás. O rei Acás significa aquele que agarrou, aquele que enlaçou. Por isso você está saindo de todo laço, de tudo aquilo que te agarrava, de toda a raiz. Você está saindo disso hoje. E está indo para um tempo de força. Diga comigo, força. Ezequias foi o rei que depois de um tempo de grande profanação, idolatria e imundícia no meio do povo de Deus, no meio do povo de Israel, onde eles levantaram postes e altares a ídolos e a deuses diversos, onde a idolatria reinava sobre toda a nação de Israel, onde eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Depois da morte de Acás, que era o rei de Judá, e olha aqui, aquele que agarrou, que é o nome Acás, aquele que agarrou, ele foi morto. Mas deixa eu te dizer algo, porque isso é muito forte. Ele foi morto, mas ele não foi sepultado como um rei, porque ele fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Acás morreu, mas não teve o seu sepultamento digno como o sepultamento de um rei, porque ele tinha feito o que era mal aos olhos do Senhor, e ele tinha ido contra a vontade do Senhor. E você, não sei se você lembra, quando José morreu, por exemplo, todo o povo de Israel celebrou durante semanas a morte de José. Eles estavam ali em reconhecimento e honra. Os reis, eles tinham locais próprios para serem sepultados. Eles tinham os seus próprios locais, que eram considerados sepulcros dos reis, porque eles faziam parte da realeza. Acás não teve direito de ser sepultado em sepulcro de rei, porque a palavra de Deus diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E quando ele morreu, Ezequias tomou o seu lugar. E quando Ezequias tomou o seu lugar, em 2 Crônicas, capítulo 29, ele tinha 25 anos de idade. E no versículo 2 diz, acompanhe comigo: fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, o seu pai. Veja algo aqui. Ezequias, ele não quis seguir o caminho do seu pai. Ezequias fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que o seu pai Davi fizera. Ele não era filho de Davi, ele era filho de Acás. Mas quando você entende que você está acessando um tempo de libertação, a sua herança, a sua genética distorcida, ela é transformada. Por isso que você está num tempo de liberdade, porque você está arrancando de dentro de você toda herança maligna.
toda hereditariedade distorcida que é contrária à vontade do Senhor. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, porque ele renunciou à herança do seu pai Acabe e abraçou a herança de Davi, que era uma herança santa, que era uma herança que vinha a bênção geracional sobre ela. Então Ezequias teve o poder de escolha. Você e eu temos hoje o poder de escolha. Ou você fica nesse ciclo de escravidão, ou você deixa tudo para trás. Eu deixo tudo para trás, contanto de abraçar o alvo que é Jesus e viver a melhor vida de Deus para mim. Pensa, é isso, é você abandonar aquilo que te levava à morte e à destruição e abraçar a vida. E a palavra de Deus diz que ele fez algo no primeiro ano. Diga comigo, no primeiro ano do seu reinado, no versículo 3, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. A primeira coisa que Ezequias fez foi reparar as portas da casa. Por quê? As portas são locais de acesso. Estamos no ano das portas. Nós precisamos reparar as nossas portas. Aquilo que te dá acesso, aquilo que faz você acessar, entrar e sair de lugares, é o que precisa ser reparado. Ezequias não queria mais que as trevas, a corrupção, a imundícia, a idolatria entrasse no território do povo de Deus. Então a primeira coisa que ele fez foi reparar as portas. Reparar as portas implica em lugares de governo. Portas são lugares de governo. A primeira coisa que nós devemos reparar é quais são os altares do nosso coração. Os lugares de governo, quem nós estamos dando legalidade para governar as nossas vidas. E diz que ele reparou as portas. Versículo 4, trouxe os sacerdotes, os levitas, ajuntou na praça oriental e disse: ouvi-me, ó levitas, consagrai-vos agora ao Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário toda a imundícia. A primeira coisa que Ezequias fez foi reparar as portas e retirar toda a imundícia. Lembra do que eu falei? Antes de celebrarmos a Páscoa, Deus instituiu que era devidamente um tempo de celebrar a festa dos pães asmos, dos pães sem fermento. Para quê? Para que a imundícia fosse removida do meio do povo, para que o povo se purificasse. Ezequias, ele começou a fazer isso. Ele entendeu que todo o território, todo o povo de Israel estava debaixo de uma maldição, debaixo de uma escravidão, porque eles decidiram adorar a outros deuses. E quando ele tomou o governo, a primeira coisa que ele fez foi: eu preciso reparar os portais, e eu preciso fazer com que todo o povo se consagre diante de Deus para imundícia. Durante todo esse mês nós somos direcionados pelo Espírito Santo para um tempo de consagração, para um tempo de libertação de tudo aquilo que era imundícia nas nossas vidas. E ele começou a instituir várias coisas, e eu quero que você vá lá comigo no versículo 10, e ele diz: agora eu tenho o propósito. Diga comigo, o propósito. Em tempo de peça precisamos ser intencionais. Deus disse: olha, vocês têm que seguir um protocolo. Vocês devem matar o cordeiro. Vocês devem cuidar desse cordeiro do dia 10 ao dia 14. No dia 14 vocês devem imolar esse cordeiro. O sangue deve ser aspergido nos umbrais e nas vegas. Vocês devem comer, assar todo o cordeiro e comer todo o cordeiro durante essa noite, porque essa será a noite de Páscoa, e ninguém deverá sair das suas casas, e todos deverão estar bem vestidos, cingidos, com sapatos e com armas nas suas mãos, para que vocês possam celebrar essa vitória. E o anjo da morte vai passar, mas não vai atingir a sua casa. Havia um protocolo da parte de Deus a ser seguido, e Ezequias queria instituir
novamente o povo de Deus a ordem que Deus havia estabelecido. Era intencional aquilo que Ezequias estava fazendo. A partir de hoje você vai ser intencional nas suas ações. Ah, apóstolo, não estou com vontade de orar. Seja intencional, ore a si mesmo. Não estou com vontade de ler a Bíblia. Seja intencional, leia a Bíblia a si mesmo. Não estou com vontade de falar de Jesus. Seja intencional e fale de Jesus. Não estou com vontade, apóstola, de vir às reuniões. Seja intencional e venha às reuniões a si mesmo. Você não caminha por sentimentos, você caminha por convicções. Ezequias disse: eu quero ser intencional, eu tenho um propósito. E qual era o propósito de Ezequias? Versículo 10, fazer uma aliança com Deus. Esse é um tempo de aliança. E ele disse algo no versículo 11: por isso eu não quero que vocês sejam negligentes, pois o Senhor os escolheu para estar diante dele e para o servir. Quando Deus instituiu o protocolo da Páscoa, Deus não queria que o povo de Israel estivesse em casa negligente. Você já percebeu que o protocolo era para todo mundo estar ao redor da mesa, em pé, com seus sapatos calçados, com a sua arma no punho, comendo, cingindo, todo mundo deveria estar o quê? Atento, alerta. Deus não disse: vocês vão comer o cordeiro assado do jeito que vocês quiserem, lá sentado no sofá da sua casa, deitado lá recostado, totalmente distraído. Deixa eu te dizer algo: peça não pode ser um tempo de distração. E Ezequias falou isso. Ezequias disse: ei, não quero que vocês sejam negligentes. Sabe o que significa ser negligente? Desleixado, descuidado. Deus não queria. Ou melhor, Ezequias não queria que o povo fosse negligente nesse tempo de restauração. Nesse tempo que nós estamos acessando hoje, você não pode ser negligente. Você não pode ser distraído. E o diabo vai fazer de tudo para você ficar distraído. O diabo vai fazer de tudo para você ficar distraído. Sabe por quê? Porque se você distrai, você perde toda a recompensa que Deus tem para te dar. Toda a transferência de riquezas que Deus tem para trazer para você. E ali, a partir dali, Ezequias, você pode ler na sua casa, ele começou a instituir e começou a chamar os levitas, aqueles que serviam a casa do Senhor, e eles se consagraram, eles se purificaram, eles entraram na casa de Deus, eles começaram a retirar toda a imundícia, eles começaram a consagrar, a limpar os utensílios do templo, eles começaram a purificar toda a casa do Senhor, e eles começaram a estabelecer um altar de sacrifício. E a palavra de Deus diz que naquele dia Ezequias começou a sacrificar diante do Senhor. Diga comigo purificação. Diga comigo sacrifício. Veja, a primeira coisa que Ezequias fez foi reparar as portas, os lugares de acesso. O que você está dando acesso aqui na sua mente? Você precisa fechar essa porta. O que você está dando acesso aqui aos seus ouvidos? Qual fofoca você está dando acesso? Você precisa tampar os seus ouvidos. O que você está dando acesso aqui na sua boca? Maledicência. Você precisa fechar a sua boca nesse tempo. Isso é reparar as portas, reparar a sua mente, reparar aquilo que você ouve, reparar aquilo que você olha, reparar aquilo que você fala diante do Senhor. Posso ouvir um amém, igreja? Depois disso, Ezequias chamou o povo para purificação. Depois disso, Ezequias chamou o povo para sacrificar diante do Senhor. E diz que eles começaram a sacrificar 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes. Hoje nós estamos no 7º dia. Hoje nós vamos sacrificar diante do Senhor. E eles ofereceram tudo isso no altar. E sabe o que aconteceu? O sangue que foi aspergido, que foi derramado, eles começaram a aspergir sobre o altar. E eles fizeram a expiação para a reconciliação. Veja que Ezequias seguiu as mesmas instruções. Hoje nós estamos aqui seguindo as mesmas instruções, mas profeticamente, porque nós temos um sangue
sangue que foi derramado, aspergido por nós naquela cruz, que é o sangue de Jesus. E sabe o que aconteceu? Depois que eles aspergiram o sangue sobre o altar, então Ezequias chamou todos os levitas, todos os sacerdotes e toda a casa de Deus. Eu quero que você coloque para mim aí, porque eu quero que você leia comigo o versículo 25. Diz: pois os levitas da casa do Senhor, com símbolos, alaúdes, harpas, conforme a ordem de Davi e de Gade, vidente do rei, do profeta. Essa ordem viera do Senhor por meio dos seus profetas. E assim estavam os levitas de pé, com seus instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas. Deu ordem Ezequias que oferecessem holocausto sobre o altar. Quando começou também o cântico ao Senhor com trombetas, com instrumentos de Davi, o rei de Israel. E toda a congregação se prostrou quando entoava o cântico e as trombetas soavam, e tudo isso até se acabar o holocausto. Tendo acabado de oferecer o sacrifício, o rei e todos os quantos nele se achavam se prostraram e adoraram. E disse o rei Ezequias, os príncipes, aos levitas, que louvassem ao Senhor com palavras de Davi, de Asaf, o vidente, pelo que eles cantaram louvores com alegria, e se inclinaram e adoraram. Então disse Ezequias: agora que vos consagraste vós mesmos ao Senhor, chegai e trazei as ofertas e sacrifícios de louvor à casa do Senhor. Assim toda a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor, e todos os que estavam dispostos de coração trouxeram os holocaustos. Vai lá comigo no versículo 35. Houve holocaustos em abundância. Eu vou ler novamente. Houve holocaustos em abundância, com a gordura das ofertas pacíficas, com as ofertas de libação para o holocausto. Assim se estabeleceu o ministério da casa do Senhor. E Ezequias e todo o povo se alegraram por causa do que Deus tinha preparado, porque ele apressadamente fez essa obra. Conecte-se aqui comigo. Preste atenção. Quem está comigo aqui, diga eu. Ezequias reparou o altar, fechou todas as portas, todas as brechas. Ezequias chamou o povo, o sacerdote, os levitas, para se consagrarem, purificarem, arrancarem toda a imundícia, porque ele queria fazer uma aliança com o Senhor. Após isso, nesse tempo de consagração, de purificação, Ezequias começou a liberar sacrifícios diante do altar do Senhor, e o sangue que era aspergido, eles começavam a aspergir sobre o altar, como um símbolo de selo, de redenção, de perdão, mas de também libertação. Mas não parou por aí. Quando foi feita essa expiação, Ezequias falou: agora sim, agora eu quero que se una os levitas, se unam os sacerdotes e se unam o povo. Eu quero que se unam as pessoas que tocam instrumentos, eu quero que se unam os alaúdes, as trombetas e todo o povo, e nós vamos começar agora a liberar um sacrifício de adoração, porque até então a adoração era feita a outros deuses. Então Ezequias começou a liberar uma nova adoração nos cenários espirituais, e os céus começaram a se encher daquela adoração, enquanto o povo estava oferecendo seus holocaustos, enquanto os sacerdotes estavam ali queimando o holocausto. E depois disso, eles continuaram adorando e adorando e adorando, porque a palavra de Deus diz que os holocaustos eram queimados em abundância. Deixa eu te dizer algo. Nós estamos num tempo de grande liberdade. E a grande liberdade, por causa da purificação, por causa da libertação. Eu sinto a presença de Deus. A grande liberdade vai trazer um tempo de grande abundância para as nossas vidas. Mas a abundância não é apenas para você se desfrutar dela. A abundância é para recursos.
reconhecimento de governo nos cenários espirituais. A abundância que Deus tem para te dar, ouça-me bem isso no seu espírito. A abundância que Deus tem para trazer para você não é por causa de você, mas é para o estabelecimento do governo de Deus nos cenários espirituais. Diz que os holocaustos eram abundantes, as ofertas eram abundantes. Por quê? Porque eles queriam estabelecer uma nova estrutura de governo, porque eles queriam destruir a estrutura de governo idólatra que Acaz e todos os reis anteriores haviam estabelecido, e tinha trazido pobreza, tinha trazido morte, destruição. Mas através da instituição da Páscoa, com Ezequias, ele começou a liberar um sacrifício em abundância, para reconhecer que Deus é quem governa sobre o seu povo. E depois disso, pode se colocar de pé porque eu estou terminando, e eu quero que você leia essa passagem. Quantos vão ler? Ok. No capítulo 30, depois disso tudo, foi aí que Ezequias, ele mandou fazer uma carta. Ele fez uma carta e mandou todos os seus mensageiros disponibilizar essa carta para todas as províncias, para todo o território de Israel, chamando para eles celebrarem a Páscoa. Foi depois desse tempo de sacrifício que um portal foi aberto, e Ezequias disse: agora sim, agora envia uma carta, envia um anúncio, envia uma proclamação, envia um decreto para todas as províncias, para todos os territórios. E você pode ler no capítulo 30 de 2 Crônicas, você pode ler qual foi a carta que Ezequias enviou para todos aqueles governadores, territórios e províncias e todo o povo de Israel, para que eles em um só coração pudessem restituir a Páscoa que havia sido perdida, porque já não mais celebrava a Páscoa. A Páscoa foi reinstituída a partir de Ezequias. E a palavra de Deus diz que depois que Ezequias enviou os mensageiros com as cartas, com a mensagem, trouxe um envio apostólico. Diga comigo, um envio apostólico. Esse é o tempo de envios apostólicos, mensagens de libertação, mensagens apostólicas de restauração. A palavra de Deus diz, e eu quero ler para você ver que eu não estou inventando, no capítulo 30, no versículo 20, diz: e ouviu o Senhor a Ezequias e restaurou todo o povo. Deixa eu te dizer algo, Deus vai trazer restauração sobre você. A Páscoa é um tempo de libertação. Restauração é um sinal de libertação. Deus restaurou o povo. Sabe quem vai te curar? Sabe quem vai te restaurar? Sabe quem vai te redimir? É Deus, não sou eu, é Deus. Deus vai te restaurar. Ei, Action Church, esse é um tempo de restauração. Esse é um tempo de restauração. Esse é um tempo de restauração. Mas não parou por aí. O povo foi tão restaurado, que o Pessa, ele é celebrado durante 7 dias. Mas a libertação era tanta no meio do povo, e essa é a minha oração, que possamos experimentar isso como casa. Era tanta liberdade, que o povo celebrou por mais 7 dias. Sabe o que significa isso? Vem restauração dobrada sobre a sua vida. Levante as suas mãos, eu estou profetizando para quem quer receber. Esse tempo de Páscoa não é um tempo apenas de restauração. Você não vai ser apenas curado, ou liberto, ou restaurado. Você vai ser restaurado dobradamente. A sua alegria vai ser dobrada. A sua paz, o shalom vai ser dobrado. A restauração vai ser dobrada. A restituição será dobrada. A salvação será dobrada. Porque a liberdade virá dobrada
sua vida. Você crê nisso? Você acredita nisso? Me ajuda aí! E diz a palavra de Deus que eles estavam tão livres, tão soltos, tão libertos, que eles celebraram com alegria durante 7 dias. Eu digo nessa hora que toda estrutura de morte, trazendo tristeza, angústia, dor, aflição, vazio no peito, aquela angústia, aquela coisa que te consumia por dentro, ei, hoje é peça. O sangue de Jesus liberta a sua vida e renova a alegria. Vem alegria para você. Vem alegria sobre você. Vem alegria. Eu estou dizendo é alegria. Mas não parou por aí não. No capítulo 31, eu estou só dando um panorama profético, porque eu quero que você estude isso. No capítulo 31, depois desse tempo de Páscoa, algo aconteceu. No capítulo 31, depois que eles celebraram por 14 dias, Ezequias recebeu uma direção do Espírito Santo. E no versículo 2 diz assim, do capítulo 31, estabeleceu Ezequias turmas de sacerdotes e levitas, turma após turma, segundo o seu serviço, os sacerdotes e levitas para o holocausto, para as ofertas pacíficas, para ministrarem, renderem graças, cantar louvor nas portas e nos arraiais. Para fechar com chave de ouro, Ezequias, que havia reparado as portas, ele estabeleceu um novo governo sobre as portas. Ele diz, agora vão os levitas, vão os sacerdotes adorar nas portas. Agora vocês vão começar a estabelecer o governo de Deus sobre as portas, através da sua adoração, através da sua oferta pacífica, através da sua intercessão, porque os sacerdotes estavam ali como intercessores. E no versículo 3 diz que o próprio rei contribuiu da sua própria fazenda para os holocaustos de manhã e de tarde, para os holocaustos dos sábados, para as luas novas, que era a primícia do mês, para as festividades. E além disso, ordenou ao povo que desse da parte dos sacerdotes, que pudessem se dedicar à lei do Senhor. Versículo 5. E logo que essa ordem foi promulgada, os filhos de Israel trouxeram em abundância primícias, trigo, mosto, azeite, mel, todo o produto do campo. Trouxeram também abundância de dízimo. Aí você que não acredita no dízimo, não acredita na oferta e não acredita na primícia, aqui está um capítulo que fala sobre a distinção dos três. Dízimo é uma coisa, oferta é outra coisa, primícia é outra coisa totalmente diferente. Quem está fazendo check-in vai aprender sobre isso. Na trilha vocês vão aprender o significado de tudo isso. Sabe o que Ezequias fez? Ezequias disse, agora eu vou estabelecer outro governo. Os sacerdotes e os levitas vão para as portas começar a render adoração. E nós vamos começar a sacrificar. Nós vamos dar as ofertas. Nós vamos dar em abundância. Mas vamos também dar as primícias em abundância. Do mosto, do vinho, do trigo, do azeite, de todo o produto do campo. Mas nós também vamos dar o dízimo em abundância. Presta atenção. Por que fala dízimo em abundância? Porque o dízimo ele é estruturado, sim ou não? O dízimo é o quê? 10% da sua renda. E aqui diz que o povo dava o dízimo em abundância. Ou seja, eles extrapolaram. Eles não deram 10% para Deus, eles deram além dos 10%. Porque eles entenderam que Deus era dono de tudo. E eles começaram a doar acima daquilo que havia sido proposto pela lei. E isso trouxe um movimento de vitória sobrenatural sobre eles. Deixa eu te dizer algo, rapidamente aqui. O dízimo, ele afugenta o devorador na sua vida. Essa é a função do dízimo. A primícia, ela acelera as promessas de Deus sobre a sua vida.
As ofertas, elas te colocam para você receber o ilimitado da parte de Deus. Ezequias entendeu isso. Ezequias não queria apenas que o devorador fosse paralisado. Ezequias queria que as promessas se materializassem de forma acelerada. E Ezequias queria que eles vivessem uma dimensão de superabundância. Por isso eles deram dízimos em abundância, por isso eles deram ofertas em abundância, por isso eles deram primícias em abundância. Porque o que você dá em escassez, você recebe com escassez. Provérbios 11:24 fala isso. Aquele que dá generosamente, as coisas são atraídas até ele com generosidade. Aquele que retém, até aquilo que retém é retirado da sua mão. É isso que diz a palavra de Deus. Ezequias disse: eu vou dar em abundância, porque quanto mais você é generoso em abundância, mais em abundância retornará as coisas sobre a sua vida. Essa é a lei do reino de Deus. Deixa eu te dizer algo. Para você viver a maior temporada de liberdade na sua vida, um fator é necessário para você e para mim. Se chama generosidade. Generosidade. Diga comigo: generosidade. Essa generosidade aqui foi que no capítulo 32 ativou uma manifestação angelical, quando se levantou uma estrutura das trevas para paralisar Ezequias. E foi enviado um anjo dos céus que derrotou e destruiu mais de 150 mil de uma só vez. Muitos querem viver vitórias sobrenaturais, mas não querem aplicar os princípios do capítulo 29, do capítulo 30 e do capítulo 31. Você não vive vitória se você não cumpre os princípios desse capítulo. Você não vive vitória se você não cumpre o que está em peça. Você não estabelece a vitória sobrenatural se você não entende a importância de se desprender e a importância da generosidade na sua vida. Ezequias, junto com Josias, foram os dois reis que foram considerados como reformadores no seu tempo. Eles podem ser chamados como aqueles que trouxeram a reforma. Eles trouxeram uma nova ideologia, um novo conceito sobre toda a nação de Israel que estava vivendo debaixo de um contexto idólatra. Mas deixa eu te dizer algo, não tem como vivermos reforma se nós não somos generosos. Assim é no natural, assim é no espiritual. Quando você vai reformar a sua casa, você pensa: eu vou investir tanto. E no final você investe muito mais, sim ou não? E isso te faz ser generoso. Por quê? Porque você quer ver uma reforma bem-sucedida. Não tem como nós vivermos reforma se nós não estabelecermos a generosidade, o sacrifício, a adoração, a purificação. Se nós não caminharmos em integridade diante do Senhor.